Graça e paz a todos que estão vendo esse vídeo. Dei uma sumidinha, não é? Mas estou aqui gravando mais uma vez uma mensagem motivacional, de incentivo, uma mensagem inspirada por Deus para que te ajude aí numa situação difícil, que seja respostas para, aí no meio das suas orações, que possa ser resposta a esse vídeo, que te ajude mesmo. Esse é o intuito do canal, é te ajudar com algo que faça você a dar aí uma reviravolta e conquistar coisas boas na sua vida. Bem, sumi porque eu estava um pouquinho doentinha, mas graças a Deus estou melhor. E a mensagem de hoje que eu estou gravando para vocês é uma mensagem inspirada pela mensagem que foi ministrada na MRV Church por mim mesmo, que foi assim uma mensagem muito inspiradora, uma mensagem que, me ajudou bastante e foi bastante comentada também, né, nos grupos da igreja, pelas pessoas que estavam ali. Muitas pessoas choraram e realmente perceberam que nada acontece por acaso. Esse é o tema da mensagem, no qual foi ministrada na MRV Church no domingo passado. E eu vou aí explanar um pouquinho rapidamente essa mensagem para você, porque eu acredito que ela sirva para você também. Você que está aí me vendo no canal do YouTube, acredito que ela sirva para você também. E eu espero que te abençoe como me abençoou e abençoou muita gente naquele dia, tá bom? Bom, nada acontece por acaso. Tudo na sua vida tem um propósito. Tudo na sua vida tem um porquê. E eu quero que você saiba, primeiramente, que Deus formou você. Deus, Ele te deu aí um milagre da vida. Até porque, se você não acredita em Deus, olha para o que está à sua volta e você verá Deus em tudo. São bilhões de espermatozoides que saíram dos seus pais, do seu pai. E você foi o campeão. Você teve aí o privilégio de viver. Possa ser que você esteja agora me ouvindo dizendo privilégio nada, porque você não sabe o que eu estou passando, não tem a mínima ideia da dor que eu estou sentindo. Não sei. Mas acontece que você não é a única pessoa, nem será a última a sofrer e também a passar por situações difíceis. Existem situações que nós passamos porque não colocamos Deus no centro de nossas vidas. A partir do momento que nós temos uma conduta que agrada a Deus, a partir do momento que entregamos a nossa vida para Jesus, a partir do momento que nós decidimos ter uma vida com Deus, os nossos passos, os nossos caminhos são conduzidos por Deus. Assim fala em Salmo 32, que se a nossa conduta agrada a Deus, os nossos passos são firmados por Deus. Então Deus irá nos designar a caminhos verdejantes, assim como está escrito em Salmo 23, que o bom pastor, Ele é o nosso bom pastor e nada nos faltará. Ele nos fará andar em pastos verdejantes. Deus nos fará andar em caminhos que nos conduzirá a êxito, nos conduzirá à paz. E se estamos passando por situações difíceis, foi devido a uma atitude não pensada, a uma ação desesperada, a não colocar nas mãos de Deus, se realmente era da vontade de Deus. Porque lá em Provérbios capítulo 16, versículo 1 diz que nossos corações traçam planos, projetos e sonhos, mas a resposta certa, se é da vontade de Deus, se aquilo irá nos conduzir à felicidade, vem de Deus. E se você não espera sinais e respostas de Deus, você acaba tendo situações difíceis, sim, para enfrentar. E por que Deus, a partir do momento que eu aceitei Jesus,
que eu coloquei Deus no centro. Ele não me tira dessa situação difícil que eu me encontro, porque Deus quer que você reconheça os seus erros e aprenda com eles, para que você não venha voltar novamente nessa situação que você se encontra. E ainda Ele quer que você reconheça o poder dele, a magnitude dele e a sua insignificância. Você não queira, você às vezes está querendo sair da situação por suas forças, pelos seus conhecimentos, pelos seus métodos, mas Deus quer que você reconheça que Ele é Deus na sua vida e que somente Ele pode te conduzir a caminhos verdejantes, a passos. Somente Ele pode firmar os seus passos em coisas sobrenaturais, que está além daquilo que você sonha, espera e planeja. Deus, Ele arquitetou planos bons na sua vida, projetos bons da sua vida, certo? E eu te disse, você não é o primeiro e nem o último que passa por situações difíceis. Tanto é que eu iniciei essa mensagem no livro de Ruth. Você que tem a sua Bíblia, eu realmente convido você a ler o livro de Ruth e estudar sobre o livro de Ruth, porque essa história nos traz uma lição maravilhosa, que Deus, além do seu silêncio, Ele está assim em cada cena de nossa vida. Ele está ali, sabe, escrevendo cada detalhe, tomando conta de cada coisa minúscula. Deus está tomando conta, Deus está fazendo, Deus está preparando, Deus está moldando. Deus está ali em cada cena de nossa história. Possa ser que você não acredite que Deus está vendo, possa ser que você não acredite que Deus está no centro da história, até porque Ele está em silêncio. Mas se Ele está em silêncio, é porque Ele está querendo que você reflita aonde você errou, aonde você se perdeu, aonde você tem que se corrigir. Tem que reconhecer que você não consegue sozinho. Você precisa de Deus. Lá no capítulo 1 da história do livro de Ruth, nos conta a história de uma família que é Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion, né? Elimeleque esposo, Noemi esposa, Malom e Quilion os filhos. Eles moravam numa terra abençoada, consagrada, ungida, sabe, que manava pão, leite, mel, ou seja, era a terra do pão, né? Belém significa a terra do pão, a terra onde Deus está, a terra onde Deus abençoa. E eles estavam no momento, Belém estava no momento que Deus se calou, Ele ficou em silêncio devido à rebeldia. Então Ele queria que o povo reconhecesse seus erros. E então muitas das vezes Deus se cala porque Ele está querendo que você reconheça algo que você está errando, certo? E ali Deus se calou para Belém, porque Ele queria que o povo reconhecesse seus erros e se voltasse a Ele novamente, reconhecendo quem é Deus, certo? É o que Deus está fazendo com você no meio desse silêncio. E aí houve rumores que Belém teria fome. Aí Elimeleque, devido à situação financeira, pegou a sua família e foi embora para a terra de Moabe, que é uma terra totalmente controversa. Era uma terra que não tinha a bênção de Deus, era uma terra cheia de idolatria, onde as pessoas sacrificavam criança para deuses. Era uma terra de poligamia, de prostituições, de bebedeiras e assim, promíscua. Era uma terra promíscua. E todos que moravam ali eram dados como povo amaldiçoado. Elimeleque não queria nem saber com os comentários, até porque além, né, Moabe era uma terra próspera. Todos que moravam ali eram bem financeiramente, e é isso que ele queria, proporcionar à família dele uma bênção, né? Assim, ele queria que a família dele vivesse bem. Pois bem, a Bíblia não relata quanto tempo, mas disse que Elimeleque morre, assim que ele está ali morando em Moabe, e Noemi fica com seus dois filhos, Malom e Quilion, e as suas noras, no qual eles casaram, Ruth e Orfa. Ruth e Orfa, elas eram moabitas, elas moravam ali em Moabe. Passa-se 10 anos, que está ali no capítulo
morre Malom e Quileon, os 2 filhos de Noemi. Então morreu o marido de Noemi e os 2 filhos de Noemi. Olha o sofrimento, olha a dor, olha a angústia. Isso por quê? Porque tomaram uma atitude não pensada. Não perguntaram para Deus se era o que Deus queria. Isso porque sabe, precipitação, ansiedade. Vou dar uma ajudinha para Deus. E não pergunta, Deus, é da sua vontade? Não coloca na mão de Deus, porque quando você coloca na mão de Deus, ainda que você queira fazer, você fala assim, Deus, se é da sua vontade, faz tudo certo, se não é da sua vontade, faz tudo dar errado. Aí tudo dá errado, aí você vai e fala, puxa vida, então Deus não estava no negócio. Mas a partir do momento que dá tudo errado, mesmo assim você insiste, você acaba entrando em situações difíceis, que foi o que aconteceu com Noemi, certo? Devido a uma atitude errônea de Elimeleque, ela colheu frutos amargos. Ela teve culpa? A Bíblia não relata. Se Noemi teve culpa ali naquele momento, se ela se calou, se ela foi omissa, se ela sabe, acredito que ela deve ter cooperado, deve ter aceitado a atitude de Elimeleque ao sair de Belém. E acredito também que quando eles estavam ali em Belém, passando por uma situação difícil financeira, ela se sentiu, né, meio que miserável e realmente teve medo de ser pobre, de passar dificuldades financeiras. Mas ao se ver sem os seus filhos e seu esposo, aí sim que ela viu que ela era miserável. Porque não importa, sabe, o quanto dinheiro você tenha, se você se vê sozinho, sozinha, de nada adianta. No meio de uma enfermidade, né, de um câncer, de uma AIDS, do que adianta tanto dinheiro? E você não ter alguém que te ama do seu lado para te ajudar. E eu trouxe uma reflexão nesse momento, que é que nós temos que valorizar as pessoas que estão ao nosso lado, e enquanto eles estão ao nosso lado. E sabe, e não ficar dando importância para coisas tão insignificantes, que não faz diferença alguma. Temos que realmente dar importância para quem realmente merece ser importante na nossa vida, certo? E Noemi estava ali sofrendo. Você possa ser que você esteja aí sofrendo pela perda, pela separação, pelo desemprego, pela enfermidade que se instalou no seu corpo ou, né, no meio da família. Possa ser que você entrou numa situação devido a uma atitude sua não pensada, ou às vezes você falou, magoou e aí perdeu alguém, a amizade ou um relacionamento, que seja. Você está numa situação difícil e Noemi estava ali naquela situação difícil junto com as suas 2 noras. E a única coisa que elas tinham em comum era a dor do luto, era a dor mesmo de ter perdido pessoas que elas amavam. E naquele momento, o que Noemi fez? Ela deu a volta por cima, que é o que te convida a fazer, é dar a volta por cima. Ela disse, eu não vou morrer aqui, eu vou embora, eu vou voltar para Belém, eu vou voltar para Deus, eu vou cumprir o propósito que Deus designou na minha vida. Porque por algum motivo ela parou no meio da caminhada, né? Ela parou de fazer aquilo que era a vontade de Deus. Ela possivelmente acreditava em Deus, estava com Deus, mas ela se afastou daquilo que é o propósito de Deus. E ela falou, não vou morrer aqui, eu vou voltar para a terra, eu vou voltar para a terra do pão, eu vou voltar para Deus, eu vou voltar a cumprir a vontade do Senhor. E ela decidiu voltar para Belém, e as noras decidiram voltar também junto. Ou seja, não endureça o seu coração. Se você sente a necessidade de se voltar para Deus, de orar, de entrar no centro da vontade de Deus, entre na vontade de Deus, porque a palavra de Deus fala que lá em Provérbios 16, versículo 9, que
quando nós entramos no centro da vontade de Deus, é Deus que guia os nossos passos. E às vezes nós não compreendemos os caminhos que Deus nos leva, dá medo, e dá medo em viver algo que jamais pensamos. Mas quando nós nos colocamos na presença de Deus, Ele nos guia realmente num propósito que nos conduzirá à alegria e não tristeza. Bem, Noemi decidiu então voltar para Belém e as noras decidiram voltar junto com ela. No meio do caminho, ela insiste para que as noras voltem à casa dos seus pais. E ela ali insistiu, alegando não ter mais tempo em elas financeiramente, não ter tempo mais de ter filhos, de casar e seguir a vida para que elas possam ser abençoadas. E nesse momento trouxe uma reflexão também sobre tempo. Muitas pessoas acham que o tempo passou, não vou mais poder casar, namorar, engravidar, ser alguém na vida, fazer faculdade, não vou conseguir mais comprar minha casa, o tempo já foi, eu perdi a saúde, já estou velho demais. E eu até ali comentei uma história que eu vivenciei, que eu estava indo trabalhar com 30 anos achando que minha vida tinha acabado. E um senhor dava risada e eu quis saber o motivo de tamanha alegria. E aos 76 anos ele me falou que aquele dia era a formatura dele, que ele tinha se formado em direito, que ele ia ser um advogado e ainda estava ali fazendo planos para mais 30 anos. Ou seja, foi um belo de um tapa na minha cara. Por quê? Porque nada acontece por acaso. Aquele senhor parou ali, sabe, ali do nada? Não, foi Deus que colocou ele ali na minha frente para mostrar que enquanto a vida, enquanto eu estou respirando, existe esperança sim. Para tudo, profissionalmente, ministerialmente, sentimentalmente, conjugalmente, familiarmente, existe esperança sim, tá? Existe esperança para uma nova história, para um novo recomeço, para uma nova oportunidade. O sol, todo dia, quando ele nasce, ele está querendo nos mostrar que um novo dia, um novo tempo, um novo recomeço, uma nova história, uma nova oportunidade. É isso que ele está querendo nos ensinar quando o sol, ele se levanta. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã, ou seja, renovo. Todos os dias é um renovo, todos os dias é uma nova história, todos os dias é um recomeço. O sol é um recomeço. O dia é para nos mostrar um recomeço. E todos os dias é um recomeço para você acertar. Certo? Para você fazer as coisas certas. E Orfa, ela decide então ir embora. Ela beija a sua sogra e decide ir embora. E vai para a casa dos pais dela. Aí veio uma outra reflexão nessa parte de ir embora. E algo me trouxe ao coração. Que sabe aquelas pessoas que querem ir e quer nos abandonar, que não quer ficar mais do nosso lado, que não cuida mais da gente, que faz fofoca, que faz contenda, que tem inveja, que tem ciúme, ou que só briga, ou que nos distrata, que nos humilha, quer ir embora, deixa aí, desapega, tchau, benção, desapega. É desvalorização isso? Não. Isso quer dizer que a participação daquela pessoa na sua história acabou. O que ela tinha que somar, somou. O que ela tinha que contribuir, contribuiu. O que ela tinha que te ensinar, ensinou. Agora ela está vazia, ela está oca, ela não tem mais nada para te ensinar, por isso que a cabeça não bate, por isso que os pensamentos não batem, por isso que as ideias não batem, por isso que os planos não dão certo. Então ela tem que ir. Deixa ir. Porque ela tem que aprender. E você também tem que aprender. E lá na frente, se você não brigar, se você não discutir, se você não forçar, lá na frente, vocês podem se reencontrar e compartilhar novos aprendizados, novas experiências, novos acontecimentos. A pessoa vai estar mais madura, a pessoa vai estar mais forte, você também. Aí ambos podem compartilhar novamente de novos conhecimentos, de novas
histórias, certo? E isso é bacana. Desapega. Muitas das vezes a gente quer ter uma super cola e colar a pessoa, né? E seria bom se a gente tivesse uma super cola e colar as pessoas ao nosso lado, mas não é assim. E Orfa era uma pessoa ruim? Não, não era. A pessoa que quer te deixar é uma pessoa ruim? Não, não é. Mas acabou a participação dela. E assim, a sua história não compete na vida de outra pessoa. Aquilo que está traçado para você é o que vai acontecer, independente da pessoa voltar ou não, certo? É aquilo que você nasceu para cumprir, vai cumprir a partir do momento, claro, a partir do momento que você entrar no centro da vontade de Deus, tá? Até porque você tem um livre-arbítrio. Deus, ele designou uma história para você, um plano perfeito. Ele tem um propósito maravilhoso para você cumprir, mas você tem um livre-arbítrio. Deus não vai te obrigar. E assim, a partir do momento que você entrar no centro da vontade de Deus e falar: Deus, eu quero aquilo que o Senhor tem. Por quê? Porque os planos de Deus são maiores, são melhores, são perfeitos. E os nossos nem tantos, né? E às vezes nós agimos por emoções. E Deus não vai agir por emoção. Deus, ele olha lá na frente. Acontece, se você querer tomar um caminho ruim, Deus não vai falar assim: não entra aí, a não ser que você pergunte: Deus, eu entro ou não entro? Aí ele vai te dizer. E bom, voltando, Orfa não era ruim, mas ela foi embora, tá? Já pro outro lado, Ruth ficou com Noemi e disse: olha só, minha sogrinha, eu vou ficar com você até o fim. Sua terra é minha terra, teu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus, e eu estou contigo, não abro mão. E as duas, elas foram para Belém. Elas foram ali para Belém. Olha, você pensa, nada acontece por acaso, nada. Pensa em algo bom que aconteceu com você, em algo ruim. E hoje, como você está? O que você aprendeu? Você evoluiu? Não evoluiu? Pensa. Como que você se encontra? Existem situações que às vezes parece que não faz sentido, que a gente quer mudar, mas não consegue mudar. Foge, né, do nosso controle. E muitas das vezes é muito difícil acordar e ter que ir trabalhar, e ter que cuidar da casa, ter que cuidar dos filhos. Existem situações que realmente nos colocam para baixo, a gente quer mudar, mas não consegue mudar. Temos que... Como viver com algo que não dá para viver? Essa é a pergunta. E temos que tirar força da onde não tem. Da onde que vem essa força? Se você não tiver Deus, você não consegue. Mas ali no meio daquela situação, muitas das vezes nós temos que profetizar coisas boas e acreditar que aquilo é para nos evoluir e que aquilo nos levará a coisas melhores e maiores. E é mesmo. Eu passei uma situação muito difícil que, acredite, somou para o meu caráter. E muitas das vezes, assim, eu penso umas 10 vezes antes de agir, porque eu já vivenciei aquilo e as consequências não foram tão boas. E, então eu penso antes de agir, porque eu sei qual que vai ser o resultado de perdas. Pois bem, e acredite, nada acontece por acaso, e Deus está na história. Não pense que Deus cochilou, Deus desistiu do trabalho, Deus desistiu de você, que o diabo acabou com tudo e ele que é o vencedor e agora o que lhe resta é só, morrer. Não, Deus, ele nunca dorme, ele não cochila, ele não tira férias, ele não desistiu de você, nem desistiu de trabalhar ao seu respeito. Não,
Deus, Ele sabe exatamente como você está, onde você está e o que você fez para chegar até aqui. Deus, Ele conhece quem te humilhou, Deus sabe quem te humilhou, Deus sabe quem te traiu, Deus sabe quem falou mal de você, quem te caluniou, quem te julgou, Deus sabe quem te maltratou, Deus sabe quem te roubou, Deus sabe aquele que te ofendeu, aquele que te bateu. Deus conhece sua história, Deus conhece suas finanças, Deus conhece seu corpo, Deus conhece seus filhos, Deus sabe onde você mora, Deus sabe tudo ao seu respeito. Deus, Ele sabe de todas as coisas. E por que Deus não me tira dessa situação que eu estou? Eu já aceitei Jesus, já estou no centro da vontade, já estou orando, já estou jejuando, mas nada muda, nada acontece. Sabe por quê? Porque Ele quer que você reconheça onde você errou. E Ele quer que você aprenda. Mas não aprenda só, foi aqui que eu errei. Não, Ele quer que realmente você aprenda, evolua, cresça, amadureça. E principalmente Ele quer que você reconheça que você não é tão bom o suficiente para sair dessa situação sozinho. Você precisa dele. Ai, Sheila, eu não vou me humilhar para Deus. Eu não vou ficar indo para a igreja. Eu não vou virar cristão. Eu não vou ficar crente habitulado. Eu não estou falando para você fazer isso. Eu estou te dizendo que você deve ser amigo de Deus, íntimo de Deus. Fala, Deus, até aqui eu fiz. E olha só a bagunça que eu fiz. E se o Senhor deixar eu conduzir minha vida, eu vou levar ela para o mais profundo abismo. Conduza então, Deus. Guia os meus caminhos. Firma os meus pés para que não saia do teu propósito, do teu projeto. Blinda a minha família, a minha casa, o meu casamento, a minha vida. Sabe, uma oração assim sincera. Deus, eu reconheço a minha insignificância, eu não sou nada, mas eu reconheço a sua magnitude, o teu poder. A gente é desse tamanho, perto da grandeza de Deus. O planeta Terra, é desse tamanho, perto da grandeza de Deus. Nós limitamos o poder de Deus, a grandeza de Deus. Mas Deus, Ele é grande, Ele é poderoso. E o nosso Redentor vive. Tem um louvor que eu gosto muito da harpa que canta assim: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vive está. Teu Redentor vive. E você acredite, você vai dar a volta por cima. Quando Ruth e Noemi chegou lá em Belém, elas chegaram sem perspectiva de nada, elas chegaram tristes, amarguradas, cheias de dores, cheias de solidão. Mas elas focaram em, dar a volta por cima, em não se entregar, em não deixar que a tristeza, dominasse elas. Aí Ruth acordou pela manhã: vou recomeçar a minha vida. Noemi, eu vou trabalhar. E a história diz em capítulo 2 de Ruth que Noemi, ela tinha um parente chamado Boaz, que era dono de muitas terras. Ele era rico. E Ruth foi parar justamente nessa terra. Lá no capítulo 2 diz que foi por coincidência. Mas você acha que foi por coincidência? Lógico que não. Nada acontece por acaso. Era Deus guiando os passos de Ruth. A partir do momento que Ruth decidiu seguir Deus, seguir Noemi e entrar no centro da vontade de Deus, os passos dela foi conduzido à história que Deus já tinha preparado, que Deus escreveu. E ela parou ali na terra e começou a trabalhar. Aí os capatazes, os camponeses, as servas, todo mundo que estava lá
sabia que se referia de uma moabita, começou a chamar ela de amaldiçoada, a Quelerda, a Dondoquinha, e começou a humilhar, e começou a falar um monte dela, e começou ali, sabe, dar risada dela, começou a maltratar ela com palavras. Aí trouxe uma outra reflexão, que muitas pessoas na nossa caminhada, muitas pessoas, por inveja, ciúme, dor de cotovelo, ou simplesmente por não ir, né, porque tem pessoas que gostam de nós de graça, e tem pessoas que nos detestam, nos odeiam também de graça, sem ao menos conhecer. E tem que orar, né, para a pessoa se libertar disso. Não vou ser hipócrita, tem pessoas também que eu olho assim, eu vejo que não bate muito bem, né, com o meu pensamento, com o meu jeito de ser, mas respeito é primordial. Suportar as pessoas suportar é primordial. Você deve ter educação, você deve tratar a pessoa bem. Você não tem que impor nada, mas deve respeitar a opinião da pessoa. E se a pessoa não respeita a sua opinião, acredito que você deve se calar e simplesmente manter um pouco distante. Mas isso não quer dizer que você deve desejar mal, ou humilhar, ou fazer piadas, ou colocar apelidos e coisas demais, porque isso não tem nada a ver com uma atitude cristã, certo? Pois bem, e ali ela estava sendo maltratada, pisada, humilhada, caluniada, e é lógico que é plano do diabo, isso é plano de Satanás, é usar pessoas para que te bloqueie, te paralisa, para que você não entre no propósito de Deus, no projeto de Deus e no plano de Deus. Ele quer te travar, ele quer te dar medo, para que você fique ali bloqueado. Mas não deixe que as palavras te bloqueiem. Não deixe. Não deixe que isso te impeça em adquirir aquilo que Deus já arquitetou na sua vida, aquilo que Ele já designou. As palavras, elas não devem ser mais fortes que o que está dentro de você. E o que está dentro de você? Deus. E se você tem Deus, você tem tudo. Porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus a partir do momento que você está com Deus. Lá tem uma história que eu gosto muito, que fala de Eliseu. Ele estava dormindo e Geazi acordou e abriu a porta e viu um exército de inimigo que queria matar eles. Aí ele acordou, Eliseu desesperadamente falou assim: olha, Eliseu, tem um exército de homens lá fora e eles estão aqui querendo nos matar. E aí Eliseu olhou assim para Geazi e falou assim, aí orou, né, a Deus e disse: Deus, abre os olhos dele para que ele veja aquilo que eu estou vendo. E aí os olhos de Geazi abriu e aí ele começou a ver, ele viu um exército de anjos tão grande, um exército tão grande que era muito maior do que aqueles que estavam lá fora. E aí Eliseu pediu para que esse exército de anjos guerreasse contra aqueles que estavam lá fora. E todos eles foi cometido de uma cegueira tão grande que Eliseu e Geazi saíram de lá e não aconteceu nada com eles, eles ficaram ilesos, certo? Bom, e é o que Deus vai fazer com você, certo? O que está com você é muito maior do que os teus inimigos, do que aqueles que falam, do que aqueles que defraudam, do que aqueles que caluniam, do que aqueles que julgam. E essas palavras não podem ter poder, essas palavras não têm poder, na verdade, tá? Elas devem, você não deve dar importância nenhuma para elas. Bem, e ali estava Ruth, e aí chegou o dono da terra, chegou o dono daquele lugar, que era Boaz. E aí ele perguntou para um dos capatazes quem era a moça, e ele começou a falar que ali é uma moabita, uma amaldiçoada, tá aí desde manhã tentando catar espiga e não consegue, é uma dondoca. É uma dondoca, só fica aí, tá aí, ó, tá pelas traças, coitado. E começou a falar. Só que a partir do momento que o olho de Boaz bateu no rosto de Ruth, o coração dele disparou. Ai, gente, tão lindo, né? Ele amou Ruth, ele se apaixonou pela Ruth. Ele viu atrás daquela beleza também o que ela
sabe, viu a dor, o sofrimento dela. E ele sentiu compaixão, ele quis cuidar dela. Aí chamou ela e falou assim: moça, não saia daqui, fique aqui. Eu dei ordem aos meus servos que não te toquem. E se você sentir vontade de beber água, beba água. Se você sentir fome, coma. E ele preparou uma mesa. E a palavra de Deus diz ali no capítulo 2 que ela bebeu, comeu, se fartou. E aí ele disse: eu dei ordem aos meus servos para que não toquem você, para que não falem mal de você. E que eles, ao colher as espigas, deixam cair no chão e você colha o máximo que você puder. Tudo que você conseguir pegar, você pegue e leve para sua casa. Aí lá no capítulo 2 diz que ela colheu tanto, chegou na casa dela com aquela fartura. Noemi disse: meu Deus, o que aconteceu? Que bênção maravilhosa, onde foi que você conseguiu isso? Ela, lá na terra de Boaz. Ela, pois bem, Boaz é meu parente, ele é um dos nossos remidores, ele é o nosso resgatador. E o que significa remidor? O que significa resgatador? É aquele que traz a provisão, aquele que traz o alimento, aquele que muda a história. E Deus, ele quer trazer uma nova história para a sua vida. Deus, ele quer te dar força. Deus, ele quer trazer provisão. Deus, ele quer realmente que você tenha aquilo que é seu por direito. E hoje Jesus, ele está te olhando nesse sofrimento. Ele está vendo o seu abatimento. Ele está vendo que você não aguenta mais. E ele está dizendo: filha, filho, não saia da minha presença. Fica comigo. Quando sentires fome e sede, eu te darei, porque eu sou a água que traz vida. E se você beber desta água, nunca mais terá sede. Eu sou o pão que vos alimenta. E se comer desse pão, nunca mais terá fome. Eu dei ordem aos teus inimigos que não te toquem, que não te humilhem. Eu dei ordem ao inferno todo, que aquilo que você planta chorando, você irá colher sorrindo. Você está no tempo de colheita e você irá colher todos os frutos. Você irá colher tudo aquilo que você está plantando na minha presença. Todas as orações não serão em vão. Todas as campanhas que você fez também não é em vão. Todo choro não caiu na terra. Elas foram colhidas em taças de ouro. E uma mesa está preparada perante você, e existe fartura, algo extra. Você está pedindo uma bênção, mas vai vir algo além que você sonha e espera. Acredita. Sabe por quê? Porque nada acontece por acaso. Deus está no controle. Amém? Essa foi a mensagem que eu trouxe na igreja, e eu espero que tenha também te ajudado, falado, respondido suas orações, e que você possa aí se levantar, dar a volta por cima e saber que nada acontece por acaso. Deus está no centro da sua história, escrevendo cada parágrafo, cada linha, e no final você irá regozijar de bênçãos e milagres inefáveis, sabe, maravilhosos, e você terá um testemunho abençoado para contar, e a sua história será de grande referência para todos que estão à sua volta, e para todos aqueles também que não estão, irão conhecer sua história, e irá contar, e irá ser bênção na vida de todos. Tá bem? Tá bom? É isso aí. Então fica com Deus, um grande beijo. Que Deus te abençoe no dia de hoje. E se você gostou do vídeo, dá os seus likes aí, bastante like para divulgar esse vídeo, essa mensagem para muitas pessoas. Comenta, compartilhe, fica à vontade, tá bom? Até o próximo vídeo.